Eu vou falar só um pouco, né, brevemente, o, o neurocirurgião, né, que pegou o caso dela quando ela veio transferida lá do hospital de Niigata. Ele falou que a cirurgia, ele tinha optado, né, por retirar o máximo que ele conseguisse do tumor sem danificar os órgãos vizinhos, né. E eu propus que retirasse só uma parte, né, realmente para salvar a vida dela. E o resto, né, continuasse com quimioterapia. Ele falou que não dava, né, eu não sei se o hospital não tinha preparo, que não, ele iria optar por isso mesmo, porque como ele já ia ter que abrir, né, o cérebro, ia ter que ser uma cirurgia aberta, ele ia, né, se esforçar ao máximo para retirar o máximo que ele conseguisse mesmo, porque como o crâniofaringioma, ele é um tumor que fica enraizado, ele sobrevive dos próprios tecidos do cérebro, né? Então, a chance dele crescer novamente é gigante, né? Então, como ela ainda era uma criança, ele preferiu arriscar. Então, assim foi feito, né? Após a cirurgia, quando ele chamou eu e meu marido para conversar, ele explicou, né, que ele tinha retirado o máximo que ele conseguiu. Inclusive o hospital pediu uma autorização nossa, né, para os estudantes, que no caso é um hospital universitário, se os estudantes poderiam estudar o material, né. E sim, nós autorizamos, claro. Ele não chegou a mostrar o tumor pra gente, porque ele falou que tava tudo estraçalhado, né, porque ele foi tirando de pouco em pouco, com cuidado. Então, eu não sei, né, eu não sou médica, mas eu acredito que, né, toda a área danificada realmente foi por causa da tentativa de retirar, né, o máximo que ele conseguiu. E por mais que teve cuidado, lógico, não tem jeito, né, acaba danificando, acaba afetando, né, porque no físico mesmo ela ficou sem... Ela precisa, né, até hoje ela repõe os hormônios, alguns hormônios que o corpo dela não produz. Ela acabou desenvolvendo a diabetes insípidos, né, que muita gente não conhece, pensa que é a diabetes, né, de açúcar, assim, mas não é. É diferente esse tipo de diabetes, então ela também precisa tomar medicamento, né, para ter o controle disso daí. E ficou, né, com sequelas, né, não tem jeito, as sequelas físicas realmente ficaram, né, como eu falei, o problema na visão. Ele tinha falado, né, desse tipo de sequela, né, sequelas físicas, sim, o neurocirurgião, antes de realmente fazer a cirurgia, ele já deixou falado pra gente, né, as possíveis sequelas. Inclusive ele falou da audição também, né, mas graças a Deus não afetou. Mas ele falou que haveria grande chance também, né, dela perder a audição. Então, a área psicológica mesmo, que não foi falado exatamente nada. E para um médico, é lógico, tudo isso é muito fácil, é muito óbvio. Mas para nós que somos seres humanos normais, né, a gente não entende, a gente não estudou essa área. Então, eu diria que nós não somos obrigados a saber, né, nós não somos adivinha. Eu acredito sim que aí teve uma omissão médica, né, um erro aí nessa parte, né, de não falar. Mas, em 2022 a gente acabou descobrindo mesmo que nem o hospital, na verdade, sabe, né, que eles realmente ainda estavam estudando, mesmo depois de muitos e muitos anos. Porque, com o passar do tempo, os médicos foram trocando, né, lógico, e quando ela fez a cirurgia em 2022, o neurocirurgião, né, que é responsável, é um médico muito bom, ele é muito bonzinho. E ele simplesmente, né, falou, vocês não sabiam, né, da doença? E aí a gente falou, não, né, o hospital nunca falou nada. Inclusive, ele escreveu para nós, né, também num papel o nome da doença em inglês, e ele ainda colocou, né, que é probability, né, então, tipo, provavelmente, né,
que quem realmente diagnosticou ela com essa doença, né, que decretou a doença, foi um outro médico, né? Não tinha sido ele. Ele realmente foi lá estudar, procurar todo o histórico médico para ele também ter certeza de que não tinha emitido nenhum tipo de explicação para a família, nenhum tipo eu diria de explicação, né? E ele realmente ficou triste, né? A expressão dele foi de tristeza. Ele é um japonês que ele tem um coração muito bom, né? Ele tem a compaixão, então durante a nossa conversa ali, bem aberta, né? Bem de coração, ele conseguiu mesmo se colocar, principalmente no meu lugar de mãe, né? Conforme a gente foi relatando. E os olhos dele começaram a encher de lágrimas, né? Então ele é um médico que realmente não teve culpa, né? Ele ficou bem triste, né? Por isso que eu falo, né? Pessoas são pessoas, e sim, é lógico que também existem japoneses bons, né? Não tem como, não é pra generalizar. Mas foi assim, né?